Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. E hoje vamos voltar a falar do assunto relacionado às fronteiras aéreas de Portugal. Portanto, vamos tratar aqui do despacho 3358/2021, publicado no Diário da República de Portugal no dia 28 de março de 2021 e que traz as novidades no que diz respeito aos voos de e para Portugal, envolvendo, evidentemente, o caso do Brasil em específico, o caso do Reino Unido, e também temos algumas novidades aí com relação à África. A África, quando nós falamos de África aqui, nós estamos falando de umas possibilidades que estavam sendo aproveitadas como escala, e neste sentido temos algumas novidades aí neste despacho. Mas antes de falarmos propriamente dito neste despacho, eu queria lembrar aos amigos que estão assistindo este canal e este vídeo, evidente, pela primeira vez, aqui embaixo nós temos o nosso Instagram, temos o nosso WhatsApp. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, podem entrar em contato conosco. E também lembrar para quê? Para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube, porque se você marcar o sininho lá na página do YouTube, o que vai acontecer? Cada vídeo novo postado neste canal, você será automaticamente informado pelo YouTube. Portanto, você não precisa ficar aí procurando, olhando, tem vídeo, não tem vídeo, você automaticamente será informado. Vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos com a matéria de hoje. Muito bem, meus queridos amigos, seguidores do canal, quem ainda não é, se inscreve, siga o nosso canal aí. Hoje nós voltamos a falar do despacho que já é tradicional aqui em Portugal. Cada 15 dias nós temos um despacho que regulamenta os voos que têm origem, ou destino Portugal. Vamos falar hoje do 3358/2021, foi publicado, como já anunciado lá na frente, no dia 28 de março, e tem validade e tem eficácia, tem aplicação entre a 0 hora do dia 1º de abril, portanto, na virada de 31 para 1º ele já passa a estar vigente, já passa a valer, e vai até as 23h59 do dia 15 de abril. Portanto, a próxima quinzena está abrangida por este despacho. De antemão, eu vou dizer para vocês que são brasileiros, prestem atenção. Temos algumas novidades, porque a gente faz uso aí de muito voo de escala, quer dizer, não só brasileiro, muitas outras pessoas, muitas outras nacionalidades, pessoas que têm interesse em vir a Portugal, têm alguma coisa a fazer aqui em Portugal, fazem uso desses voos. Por quê? Porque muitas vezes não há ligação direta, entre o seu país de origem e o destino final, que é Portugal. Então você tem que utilizar voos de escala, tem que ficar procurando estes voos para verificar. Pode ser Espanha, pode ser França, pode ser Itália, pode ser Noruega, enfim, qualquer um outro país onde tem a ligação, digamos, Brasil, e depois você vem para Portugal. Então são os conhecidos e já falados e já tão divulgados voos de escala. E que sempre foram uma oportunidade para quem estava no Brasil conseguir, por exemplo, entrar diretamente aqui. Ou quem estava em outro estado também, outro país. Mas a gente sempre gosta de falar do Brasil, 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 porque afinal de contas é a nossa terra e é de lá que somos, e é de lá que é uma grande parte da audiência deste nosso canal. Pelo que, aliás, agradecemos. Muito bem. Despacho 3358 define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental. Vamos lá. Diz o número 1. Suspender todos os voos comerciais ou privados dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido. Portanto, estes dois aqui estão proibidos. Voo direto do Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil, Portugal, Reino Unido, Portugal, estão proibidos de acordo com o número 1, que está aqui neste despacho.
Aí vocês vão me perguntar, tá, mas e aqueles voos que foram feitos esses dias atrás? São voos extraordinários, combinados entre os dois estados, entre os dois países, Brasil e Portugal. Para quê? Para que pudessem ser realizados aqueles voos privados, excepcionais, e que são chamados de repatriamento, mas não é bem um repatriamento. Não é? Porque bem o repatriamento, a gente poderia dizer muito bem, o Estado brasileiro está recolhendo seus cidadãos, então este voo não tem custo, ou o Estado português está fazendo. Isto aqui não. Isto aqui é um voo comercial autorizado de maneira extraordinária, porque os voos ordinários, aqueles que sempre existiram, esses continuam proibidos. Ok? Primeiro ponto é este. Número 2. A suspensão referida no número anterior, portanto no número 1, não prejudica os voos de natureza humanitária reconhecidos pelos serviços competentes da área governativa dos negócios estrangeiros e pelas autoridades competentes em matérias de aviação civil para os efeitos de, vamos lá, repatriamento de cidadãos nacionais da União Europeia e de países associados ao espaço Schengen e seus familiares. Quem são os familiares? Vamos olhar lá a diretiva 2004/38, que é aquela famosa, que diz quem são os familiares que podem se enquadrar nisto. Não é todo familiar. Para nós, a família é uma coisa abrangente. O tio, a tia, o primo, a prima, o tio de segundo grau, o avô, o bisavô, é tudo família. Mas neste caso não é aplicável. Então tem que saber o que diz a diretiva. Para quem não sabe, nós temos lá na página, no nosso canal lá na internet, nossa página, nós temos publicada esta diretiva. E se você também quiser, não tem problema algum, vai lá, procura na diretiva da União Europeia que você vai encontrar este documento. Bem como cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional. Vejam, residência legal, não é autorização de residência, manifestação de interesse, mas doutor, já foi aceita. Você ainda não tem residência. Você tem um processo em andamento. Você ainda... Mas ela já foi aceita, doutor. Ela foi aceita para você levar documentos ao CEF, fazer biometria, passa por mais uma análise, e daí, se você for aprovado, você vai receber o seu cartão. Até aí, enquanto não houver a emissão do seu cartão, você não tem residência legal em território nacional. Ponto. B. Repatriamento de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal continental. Portanto, esses aqui são os voos, são as exceções, tá? Em relação ao número 1 que está ali na frente. Número 3. Os passageiros abrangidos pela linha A do número anterior ficam obrigados cumulativamente a, 2 pontos, fazer o quê? Então, quem está aqui nessa condição de repatriamento dos cidadãos nacionais da União Europeia e países associados, né, e seus, né, que se encontram aqui nesta condição, né, quem são os familiares, vão ter que fazer o quê? Apresentar comprovativo de realização de teste molecular, RT-PCR, para despiste do Covid, com resultado negativo, nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, com exceção das crianças que não tenham completado os 24 meses, portanto 2 anos. Até 2 anos de idade, a criança não precisa fazer o teste para quem vem a Portugal. Diferente de quem está em Portugal e vai ao Brasil. O critério é outro. Letra B. Cumprir, após a entrada, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos países de destino em local próprio, no interior do aeroporto. Esses dias atrás teve gente perguntando aqui, mas doutor, no domicílio... Bem, se você é cidadão europeu, como diz aqui em cima, tá? No número 2, ou se você é familiar de um cidadão europeu, parte-se do princípio de que você tenha onde ficar em Portugal. Você deve ter uma residência, você deve ter uma morada aqui, ou em qualquer outro ponto da Europa. Se for em Portugal, então você tem um domicílio. E se você tem um domicílio, é lá que você vai ter que ficar durante os 14 dias que estão aqui recomendados e determinados por este despacho. Não é aquela situação do cidadão que está vindo para resolver um assunto, fica aqui 2, 3, 15 dias e volta. Isto não é motivo e não é fundamento para vir a Portugal neste momento.
Por isso que eles fazem esta colocação aqui, em domicílio, ou seja, onde você tem o seu domicílio fixado. Não é de Portugal, tem voo só de escala, vai ficar no aeroporto numa área exclusiva determinada pelo aeroporto, pelas autoridades portuguesas, aonde você vai se confinar durante o período em que está aguardando a conexão para o seu destino final. Número 4. O disposto no número anterior é aplicável aos passageiros de voos com origem inicial no Reino Unido ou no Brasil, que tenham feito escala ou transitado em países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado. Existem países que ainda mantêm voos com Portugal e Portugal com eles. Então, se você saiu do seu país de origem, foi a um destes países e vier a Portugal, você será obrigado, de acordo com o número 4, a cumprir aqueles 14 dias do recolhimento, do isolamento profilático. Não adianta vir por escala para a Espanha, quando pode, porque também está fechado, mas quando abre, a Espanha vai receber e quando você entrar você vai ter que cumprir. E aí começam a surgir algumas novidades aqui. O disposto no número 3 é igualmente aplicável aos passageiros de voos com origem inicial na África do Sul, que tenham feito escala ou transitados em países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal se encontra autorizado, e aos passageiros de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte com registro de saída da África do Sul nos 14 dias anteriores à tua chegada a Portugal. Portanto, tem carimbo da África do Sul no seu passaporte. Eu entrei hoje em Portugal. Vamos lá. Hoje eu entrei em Portugal. Se eu tiver um carimbo no meu passaporte da África do Sul, nos 14 dias anteriores, portanto 14 dias para trás, eu também estou sujeito a cumprir todas as regrinhas que foram estabelecidas lá no número 3. Confinamento de 14 dias, teste Covid negativo e tudo mais. Porque o que estava acontecendo? Tinham pessoas que estavam vindo pela África do Sul e não estavam observando este detalhe. Portanto, estavam utilizando aquilo como ponte. Então, agora nós temos um dispositivo bem claro aqui no número 5 que trata desta questão relacionada à África do Sul. Número 7, outro que a gente destaca aqui. Suspender o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de todos os voos, com exceção dos voos. Letra A. De e para os países que integram a União Europeia e dos países associados ao espaço Schengen, aqui estão eles, sem prejuízo do disposto nos números 8 e 9, que nós vamos ver depois. Letra B. De e para países de regiões administrativas especiais, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia, e respectivas atualizações, respeitantes as ligações aéreas com Portugal e constantes da lista do anexo 3. Lá no finalzinho a gente vai ver isto. Ao presente despacho, do qual faz parte integrante sob reserva de confirmação da reciprocidade, bem como da entrada em Portugal de residentes em países que figuram na lista, sempre que tenham efetuado unicamente trânsitos ou transferências internacionais, em aeroportos situados em países que não constem da mesma. Portanto, os países aqui não podem estar nesta lista. Se tiver nessa lista, você não se enquadra aqui. Letra C. De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, exclusivamente para as viagens essenciais, sem prejuízos daquilo que está disposto lá no número 1. De apoio ao regresso dos cidadãos nacionais da União Europeia, dos países associados do espaço Schengen e dos cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional, bem como de natureza humanitária, que tenham sido reconhecidos pelos serviços competentes da área governativa dos negócios estrangeiros e pelas autoridades competentes em matéria de aviação civil. A letra E do número 7 diz que, destinados a permitir o regresso aos respectivos países de cidadãos estrangeiros que se encontram em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio e no respeito pelo princípio da reciprocidade. Aqui nós entramos naquela questão, ou é um voo de repatriamento mesmo, ou são aqueles voos comerciais extraordinários, aqueles que a TAM já fez, a Latam, melhor dizendo, já fez alguns, a TAP já fez alguns e até a Azul já está entrando nessa.
Então, nós já temos aí 3 companhias operando voos extraordinários. São previamente combinados, às vezes é um voo de 10 em 10 dias, às vezes é de 15 em 15 dias. E se ele sai de Portugal, ele também tem que sair do Brasil para Portugal. Portanto, há sempre reciprocidade. Saindo do número 7, nós vamos ao 10. Consideram-se viagens essenciais, nos termos referidos lá naquela recomendação da União Europeia, e respectivas atualizações, designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada e saída de Portugal de: letra A, cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen e seus familiares. De novo, Diretiva 2004/38, né, da União Europeia. E nacionais de países terceiros com residência legal num estado membro da União Europeia. Portanto, eu tenho residência legal na Alemanha, mas eu consegui um voo para Portugal. Posso? Pode. Por quê? Porque você tem residência legal. Se você tem só uma manifestação, se você tem um processo em andamento, você ainda não tem residência. Portanto, sem residência, não embarca. Ou, pelo menos, não deveria embarcar, porque tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Mas aí é responsabilidade desta pessoa que está colocando a sua viagem em risco e da companhia aérea, que depois também pode ser penalizada por ter permitido o embarque de um cidadão que estava fora do que determina o despacho aqui de Portugal. Nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo e reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Então, aqui nós não temos nenhuma novidade. Isto aqui é aquilo que já vinha e vem, aliás, desde o princípio. Número 13. São excepcionados do cumprimento do isolamento profilático previsto no número anterior os passageiros que se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional atestado por bilhete de regresso não exceda as 48 horas, devendo limitar as suas deslocações ao essenciais para o fim que o motivou a entrada em território nacional. Ou seja, você veio e vai ficar aqui em menos de 48 horas, ou no máximo 48 horas, então você pode, tá, fugir daquele isolamento profilático, daquela quarentena, 14 dias, que é determinado para aqueles que vêm para Portugal por outras razões. Se você veio até 48 horas, veio, resolveu e voltou, você está isento disso, até porque 48 horas não fecha com os 14 dias. Você não pode ficar retido 14 dias em Portugal quando você já tem um bilhete de volta em 48 horas. Ok? Então tá, claro isso também. Vamos adiante. 16. Aos cidadãos nacionais de país terceiro sem residência legal em território nacional que embarquem sem o referido no número 11, que são os testes, deve ser recusada a entrada em território nacional. Então aqui você vai ser barrado pelo CEF. Se você conseguiu, eventualmente, pegar um avião, aqui o CEF pode lhe barrar e a sua entrada deve ser negada. Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação nos respectivos países em local próprio dentro do aeroporto. Então, o Estado português, as autoridades já tem lá uma área destinada para quê? Para que você possa ficar lá aguardando pelo voo de ligação. Número 20. No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no número 4 e 5, compete aos serviços de estrangeiros e fronteiras verificar o país onde os passageiros realizaram o teste molecular, que é o PCR, e, confirmando-se ser no Reino Unido ou no Brasil ou na África do Sul, Brasil, Reino Unido e África do Sul. Então, se você fez o PCR num destes 3 países, o que o CEF tem que fazer? Remeter no mais curto espaço de tempo, sem exceder as 24 horas após a chegada a Portugal continental, a respectiva lista de passageiro às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na linha B do artigo 3º do Decreto 4/2021, ou seja, confinamento. 24. O disposto na linha B do número 3 é igualmente aplicável à entrada de cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional provenientes do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Portanto, aqui você também continua nesta mesma situação. Ou dos países incluídos no anexo 1, que vem aqui embaixo, através das fronteiras terrestres,
Vamos usar aqui, fronteiras terrestres, Portugal tem com quem? Então, com Espanha. Então, para quem vem através de Espanha, se conseguir, fronteira terrestre. Fronteira terrestre vai ser feito o mesmo controle e a mesma situação que é imposta a quem vem pelos meios aéreos. Chegou, teste, confinamento. Chegou, teste, confinamento. Para aéreo e para terrestre. E também o CEF vai fazer a lista com o nome e com os documentos, identificando estas pessoas, identificando o domicílio e tem que passar isso para as autoridades da saúde. Número 26. O presente despacho produz efeitos a partir das 0 hora do dia 1º de abril de 2021 e vai às 23h59 do dia 15 de abril de 2021. E pode ser alterado a qualquer momento, dependendo do quê? Dependendo da evolução da situação epidemiológica. Anexos. Então nós temos aqui uma lista com 11 países que fazem parte de um grupo, que se aplica o quê? O número 8, o número 12 e o número 24 que estão lá em cima. Para facilitar a vida de nós, a gente fez o quê? Eu vou colocar aqui para vocês. O que diz o 8? Sem prejuízo do disposto na linha A do número anterior, que é o 7, apenas são permitidas viagens essenciais com origem em países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Que constam do anexo 1, portanto, são esses países aqui. Vai do 1 até o 11. Do qual faz parte integrante elaborado com base na informação prestada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Isto diz o 8. O que diz o número 12? O número 12 diz que os passageiros dos voos originários de países que integram a União Europeia e dos países associados ao espaço Schengen, que constam deste anexo, o 1, devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Portanto, se você vem de um voo que consta dessa lista, você está sujeito aos 14 dias de confinamento. E, por fim, o que diz o número 24? O disposto na linha B do número 3 é igualmente aplicável à entrada de cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional, provenientes do Reino Unido, Brasil e África do Sul, ou dos países incluídos no anexo 1, portanto, mais uma vez, estes países que estão aqui, através das fronteiras terrestres, devendo o CEF comunicar os dados de identificação de cidadãos às autoridades de saúde para o cumprimento do que está disposto na linha B do número 3, ou seja, o confinamento. Ok? Isso são os países da lista do anexo 1. Agora vamos no anexo 2. O 2 traz aqui Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, lá, vai até 15, vai até a Suíça. Mas quais as condições para estes aqui? Vamos lá. Número 9. Apenas são permitidas viagens essenciais com origem em países com uma taxa de incidências ou igual ou superior a 150 casos e inferior a 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias que constam do anexo 2. Portanto, estes países, que vai da Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Grécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, País Baixo, Romênia e Suíça. Ufa! 15 países. Estes estão sujeitos àquilo que está aqui colocado no número 9. E, por último, vamos aos países da lista 3. E temos na 3. O 3 traz a letra B do número 7. O 7 diz: suspender o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental de todos os voos, com exceção dos voos. Com exceção. Letra B. DE para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação do Conselho da União Europeia e respectivas atualizações respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes do anexo 3. Portanto, Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Tailândia e as regiões administrativas especiais, Hong Kong e Macau. Tá? Então, estas, do anexo 3, que fazem parte desse despacho, estão suspender o tráfego aéreo do destino continental de todos os voos, com exceção dos voos de e para os países das regiões administrativas. Então, estes aqui são a exceção à suspensão. Então, meu amigo, você tem que pegar um voo até a China. E da China você volta para Portugal.
né? Ou vai para a Austrália, ou vai para a Coreia, uma passadinha na Nova Zelândia. Então, as exceções estão aqui. Isto é o que a gente apresenta e o que a gente tem neste novo despacho, nesta nova situação que nós vamos deixar em anexo. Nós só não vamos deixar marcado assim, mas eu vou colocar o link da nossa página onde eu vou publicar este documento com estas observações, com estas informações, conforme foi passado aqui para os senhores. Ok? Um grande abraço a todos, muita sorte, muito sucesso, tomem cuidado e tenham paciência, porque não está fácil de viajar, está complicado. Um grande abraço, mais uma vez, desejo a todos muita sorte, muito sucesso e até a próxima.